Olá, meu povo! Sejam muito bem-vindos ao Pode Mudar. E hoje, estão percebendo, né? De cara nova, com duas apresentadoras que estão à frente hoje. E assim, o tema hoje é super especial. Pois é, o tema de hoje é sobre o papel do jovem na construção de políticas públicas. É isso aí. Hoje a Pisada do Sertão, ela é formada por mais de 80% de seus colaboradores de jovens. Nós atuamos diretamente com jovens. Cerca de 65% dos nossos atendidos estão na faixa etária de 15 a 29 anos. Então, esse tema é mais do que pertinente. E principalmente porque hoje a gente está numa sociedade em que esse tema da juventude, principalmente a força jovem, ela está ativa. Né? A gente realmente tem que provocar essa juventude para construir políticas públicas que cheguem efetivamente e que possa transformar a realidade de tantas pessoas nesse país. E não vai ser diferente olhando para o nosso estado da Paraíba. Você sabia que na Paraíba existe cerca de 25% da população, ela é formada por jovem? Pois é, eu faço parte desse grupo, hein? Faço parte desse grupo. Hoje tenho como colega aqui do meu lado, você, minha querida, se apresente aí. Eu sou Rafaela, gerente executiva da Pisada do Sertão, também nessa missão, né, que a organização vem desenvolvendo em todo esse território. E por que não falar de juventude? E por que não falar da força da juventude se a Pisada do Sertão é uma organização jovem? Ela nasce com os jovens, ela é desenvolvida junto com os jovens, ela tem o pensamento de jovem, criativo, ela é ativa, ela é efetiva. Então, a Pisada do Sertão, ela representa essa juventude. E por essa representatividade que a Pisada do Sertão tem em todo esse território, a gente traz esse tema porque é um tema importante para ser discutido, para ser refletido e também para que nós possamos entender melhor como desenvolver políticas públicas para a juventude da Paraíba, com os jovens da Paraíba. E hoje, Rafa, nós temos um convidado muito especial. Né? Então, um convidado muito especial que é, sabe quem, gente? O responsável por estar conduzindo essa política pública no estado da Paraíba, que é ele, Pedro Matias, esse secretário jovem, secretário, né, de Estado da Juventude aqui no estado da Paraíba. Ele está conosco e vai estar aqui compartilhando com todos vocês que nos seguem, que nos acompanham. E assim, o encontro de hoje, o podcast de hoje é especialmente para você que nos acompanha. Sejam muito bem-vindos e também seja bem-vindo, Pedro, no nosso Pode Mudar. Obrigado, Ana. Obrigado, Rafa. Obrigado a toda a equipe técnica do Pode Mudar, toda a equipe da Pisada do Sertão, essa instituição de extrema relevância no Sertão da Paraíba, que impulso de José de Moura, e abraçar todos que estão nos acompanhando nesse momento, através do Pode Mudar, esse podcast muito ouvido, principalmente por quem tem interesse, né, em efetivamente conhecer o trabalho de vocês, que é encantador e inspirador. Que maravilha! Sabe, Pedro, eu fico muito feliz de ter um representante no nosso estado, né, um jovem como você, né, que é ativo, que está sempre preocupado de fazer uma transformação, né, efetiva nesse estado. E começando com a juventude, né, que ela tem toda essa força, né, essa vez, essa voz. E essa voz que a gente quer realmente que ecoe nesse estado. E assim, Pedro, a Paraíba ela tem cerca de 4 milhões de habitantes, não é isso? E desses habitantes, nós temos cerca de 1 milhão que está na faixa etária entre 15 a 29 anos. Isso significa quase 25% da população paraibana, né?
Isso significa, em termos de oportunidades e desafios para o desenvolvimento do Estado da Paraíba? Ou seja, assim, que oportunidades tem esse número para o Estado da Paraíba e quais são os desafios também de ter cerca de 25% da população jovem? Bom, Ana, você trouxe dados precisos, conforme o último censo do IBGE. Eu espero que esses dados sejam atualizados, né, na próxima divulgação do censo 2022. Paraíba tem 4 milhões de habitantes, cerca de 25% da população é formada por jovens, né, de 15 a 29 anos e que efetivamente influenciam nos rumos presentes e futuros do Estado. Eu costumo dizer que a juventude, que eu acho errôneo nessa fala de que a juventude ela é o futuro. A juventude é o presente. Se a juventude não tiver um presente de desenvolvimento, um presente de oportunidades, um presente de acesso à educação, de acesso a uma vida de qualidade, uma vida digna, que futuro a gente vai dar para essa juventude? Que futuro a gente vai dar para a sociedade? Então, um desafio grande e fundamental é assumir a Secretaria de Juventude do Governo da Paraíba em um momento em que a juventude efetivamente precisa da elaboração e da implementação de políticas públicas que tragam resultados. Eu acho que a gestão pública ela tem que trazer resultado naquilo que ela se propõe a fazer, que é cuidar das pessoas. É o sentido principal, o sentido norteador da gestão pública, é cuidar das pessoas, da gestão e da política, né? A política é a arte de cuidar das pessoas. Então, quando a gente pauta e quando a gente avança numa gestão que cuida efetivamente das pessoas, que gera oportunidades, que gera emprego, que gera renda, que gera qualidade de vida, que gera acesso à saúde, à educação, a direitos mínimos, né? Direitos sociais mínimos, que garantem um mínimo de estabilidade social para a população, principalmente para a juventude, que novamente não é o futuro, é o presente, né? Eu acho que quando a gestão se propõe a fazer isso, então ela está indo num caminho de progresso, um caminho de futuro. Então, assumir essa responsabilidade a convite do governador João Azevedo foi de um momento crucial na minha trajetória e que, de pronto, eu aceitei porque tenho essa impressão de que dentro da gestão, dentro da política, a gente consegue mudar o rumo das coisas e que a gente consegue gerar resultados para quem mais precisa. Você fala de uma forma assim tão firme, né, tão segura, e assim acaba trazendo até mesmo a gente já acaba recebendo mensagens dessa sua jovialidade à frente e nos traz algumas perguntas e querem saber mais sobre você. Então, eu gostaria de saber assim como foi a sua trajetória, né, a sua trajetória profissional diante desse tema da juventude para fazer você chegar hoje a estar à frente das políticas públicas relacionadas à juventude no estado da Paraíba. Nos conte um pouco sua história. Bom, eu iniciei uma militância no movimento estudantil, uma atuação no movimento estudantil a partir do meu município, né, de onde eu nasci. Eu nasci em Belém, na região do Brejo, da Paraíba. Lá, à época, nós tínhamos uma associação, que era a Associação dos Universitários e Secundaristas do município. Então, a gente lutava por ônibus, pela Bolsa Universitária, que se tornou uma realidade no município, por leis municipais que favorecessem a classe estudantil. E aí, ainda enquanto secundarista, ainda no ensino médio, e aí quando adentro na universidade, a gente continua, né? Nós continuamos essa militância essa feita no âmbito universitário, a partir de centro acadêmico, de discussão no movimento estudantil. Fui também conselheiro do Orçamento Democrático Estadual, lá da região onde eu moro, e a partir daí, a partir da vivência política no movimento estudantil e a partir do Orçamento Democrático, nós decidimos adentrar na discussão partidária, na discussão
das políticas públicas a partir da organização partidária. Eu acho que na democracia, ter partidos de base, ter partidos fortes que atuam e que intervêm na vida em sociedade é fundamental para que haja transformação e para que haja o fortalecimento do processo democrático. Então, eu tinha essa consciência, tinha e tenho essa consciência, e que quando nós efetivamente atuamos junto ao movimento estudantil, junto a movimentos sociais, junto à construção política a partir de organizações partidárias, nós iniciamos um movimento de fortalecimento do processo democrático. E dentro dessa atuação, já tinha em mente a atuação diretamente em políticas públicas de juventude. Então, quando eu faço a escolha de efetivar uma filiação partidária, eu já vou diretamente para o movimento de juventude, defesa de políticas públicas, defesa do que a gente vai apresentar para a sociedade, para que haja resultado, para que haja uma intervenção direta. Então, isso aí é historicizando um pouco aí do início da trajetória. Na universidade, eu me matriculo no curso de Direito, fui aprovado pelo Enem em 2016, e aí adentro no curso de Direito, a gente, junto ao centro acadêmico lá da Universidade Estadual da Paraíba, no campus de Guarabira, a gente inicia todo esse movimento de defesa, de discussão, enfim, de políticas públicas de juventude, mas dentro do âmbito universitário, já na realidade partidária de forma mais geral, né? Porque a juventude é muito transversal, então atinge vários segmentos, né? É muito intersetorial, então atinge vários segmentos, e aí a gente começa a avançar, né, nas discussões acerca da juventude e consolidar um processo de aproximação ainda maior com a pauta, né, de juventude, que culminou na indicação, né, do meu partido para que a gente assumisse a Secretaria Executiva de Juventude do Governo do Estado. Muito bom, né, Rafa? E aí, o que é que você tem para dizer aí, depois de ouvir esse primeiro momento aqui na fala do secretário Pedro Matias? Mas, rapidinho, só desculpa interromper, mas de experiência profissional, eu atuei já enquanto assistente administrativo na Universidade Estadual da Paraíba, já tinha um movimento dentro da administração pública. Nós também já prestamos assessoria jurídica para prefeituras, diversas no Estado, enfim. Então, existe uma familiaridade dentro do âmbito da administração pública, até que o governador tenha efetuado o convite para que a gente assumisse a Secretaria de Juventude. É importante quando ele traz um pouco da trajetória dele, e que a gente vê a importância de ter espaços em que a juventude possa se colocar, possa dar sua opinião, possa ter vez e possa ter voz. Não é diferente da história, da realidade de alguns jovens que hoje estão liderando a Pisada do Sertão, que também começaram com esses movimentos, seja na igreja, seja na sociedade civil, né, seja em outros tipos de atividades culturais, como foi o caso da Pisada do Sertão, mas que a gente já se colocava, já protagonizava. E esse papel desenvolvido na comunidade, junto com outros jovens, né, faz com que os jovens possam ver aquele contexto diferente. E a gente vai crescendo com essa inquietação de mudança, de transformação do meu lugar, da minha vida, da minha história. E é importante que a gente possa se colocar a nossa história também, e apresentando que a partir da minha história, a partir de quem eu sou, das minhas vivências, das oportunidades que eu tive, hoje eu estou aqui. Então, se eu estou aqui hoje com essas ideias, com esse entusiasmo, eu tive todo um apoio, ou apoio da família, apoio da comunidade, eu tive essas oportunidades, que é importante a gente pensar em oferecer essas oportunidades. E pensando em oferecer essas oportunidades, é importante também que a gente possa discutir e saber de você, Pedro,
é a importância dessa articulação entre as esferas de governo e da sociedade civil para a formulação de políticas públicas para a juventude. Como você vê a importância dessa articulação junto com a sociedade civil? Bom, eu acho que o governo, né, em todas as suas esferas, em esfera da União, dos Estados e dos municípios e do Distrito Federal, ele tem que avançar no diálogo na sociedade. Eu acho que o Brasil ele precisa, e aí eu falo Brasil, enfim, envolvendo a União, né, envolvendo tudo. Precisa de mecanismos democráticos de discussão, dos rumos em que o governo ele vai se tomar, né? No governo da Paraíba, por exemplo, nós temos o Orçamento Democrático Estadual, que é um mecanismo fundamental, né, de discussão do orçamento público, de prioridades, de metas que a população enxerga que o governo deve tomar. E isso também serve exatamente para que o governo ele tenha um olhar mais cuidadoso, mais costumo dizer, carinhoso com a sociedade civil organizada. A sociedade civil, se está em contato com o governo vai ter ciência e vai ter condições de saber onde efetivamente aplicar políticas públicas que gerem resultados, que tenham resultados positivos e que tenham uma intervenção que mude a vida das pessoas e que as pessoas enfrentem as dificuldades que se decorrem do dia a dia. Então, por exemplo, a administração a nível estadual, ela, no momento em que firma uma parceria, no momento em que estabelece um diálogo com uma organização, como é o caso da Pisada do Sertão, a gente toma conhecimento da realidade de Poço de José de Moura, mas não só desse município, de toda uma região. A gente toma conhecimento das demandas da região, do que a população da região almeja, do que a população da região vivencia, do que a população precisa, de quais são os gargalos, de quais são as dificuldades, de quais são as problemáticas, onde o governo deve intervir de forma mais efetiva, de forma mais intensa, onde o governo deve concentrar serviços, ações, obras, enfim, como isso de forma geral, né? Então, efetivamente, quando nós firmamos essas parcerias com a sociedade civil organizada, com associações, com cooperativas, com organizações não governamentais, a gente amplifica, né, os horizontes de onde o governo pode agir efetivamente, de onde o governo pode intervir de forma mais direta na vida das pessoas. E isso para mim é fundamental. Pedro, fica à vontade, Rafa. Aqui falando, eu estou me sentindo né? em casa. Vai falando e a gente vai sendo provocado também. Então, assim, nós sabemos que há pouco tempo que você está assumindo, né, a Secretaria de Estado da Juventude, e você está conhecendo um pouco das realidades das juventudes da Paraíba. Então, diante desse percurso que você já está do sertão ao litoral, do litoral ao sertão, quais são os maiores desafios que você vem encontrando na realidade dessas juventudes da Paraíba? A juventude da Paraíba, assim, eu costumo dizer que nós, que nos propomos a fazer gestão pública, nós temos que primeiro ouvir as pessoas, ouvir as demandas das pessoas, saber quais são as suas aflições. Isso é muito importante. Isso. Saber o que elas pensam. Às vezes, o gestor chega lá e chega com uma obra, chega com um serviço, chega com uma ação que a pessoa diz, não, isso aqui para mim não serve. Então, não teve efetividade, não teve impacto positivo. Então, desde que a gente assumiu, faz um pouco mais de um mês, não fazem nem 12 meses, nós estamos fazendo um percurso, né, por regiões do estado, fazendo um percurso por cidades, por municípios, polos, municípios pequenos, municípios estratégicos, para que a gente faça esse processo de escuta
e, efetivamente, veja, né, o que a juventude tem almejado, né, o que a juventude tem reivindicado. Então, existe uma demanda muito grande por empregabilidade no estado da Paraíba. Sim. Cerca de 35% da juventude paraibana nem trabalha nem estuda. Então, isso é um índice que o governo da Paraíba tem compromisso em trabalhar para reduzir drasticamente, para que a juventude tenha perspectiva. Então, perspectiva de futuro, se trabalha com educação, com emprego, com qualidade de vida, com dignidade. Então, uma juventude que não tem trabalho, ou seja, não tem sustento e nem tem educação, é uma juventude que não está em condição de cidadania, né? Está sendo tratada como subcidadãos, né? E, às vezes, isso não é nem falta de política pública, porque política pública existe. Eu acho que, às vezes, é falta até de comunicação, uma dificuldade de comunicação com a juventude, ou às vezes, a juventude não sabe dos mecanismos que o governo oferece para que ela saia daquela realidade. Às vezes, a própria mentalidade é um problema a ser trabalhado, né? Então, são diversos fatores que a gente precisa trabalhar. E, como eu disse, o governo é para cuidar das pessoas. Então, a gente tem essa intenção de cuidar especialmente, de forma prioritária, dessa juventude que está nesse índice, que nem estudam e nem trabalham. Eu considero mais urgente. A gente tem que estabelecer prioridades e urgências a serem resolvidas. E essa, desde que eu assumi, essa para mim é a urgência número 1. E falando nisso, quando você traz essa... Tem 2 pontos da sua fala que eu acho muito importante, né, ressaltar. Um deles é a questão da intersetorialidade, né, que a juventude ela perpassa, né, de forma transversal por diversas áreas, né, dentro das demais áreas da política pública. E essa intersetorialidade é um formato no qual é muito importante que haja esse diálogo, essa construção, né, de ouvir a juventude, de dar acesso, mas também você traz uma fala que é na questão do próprio mindset, a forma de pensar, né? Então, assim, a gente que é da Pisada Sertão, a gente que percorre tantas cidades do sertão paraibano, até de outros estados que a gente percorre, até mesmo como o Regional Nordeste, né, em outras regiões do nosso país, a gente percebe realmente uma juventude que ela acaba estando omissa, né, ela acaba estando passiva, porque não é ativado essa toda a sua força, né, de olhar para si, de olhar para os seus sonhos e despertar esses seus sonhos e eles se sentirem capazes de realizá-los. E a gente percebe isso muito nós que somos aqui do sertão, que os jovens eles acabam deixando de sonhar, sabe? Eles chega um certo momento que a repetição do ciclo de pobreza é tão massacrante que ele diz, não vai ter futuro nisso. Então, eu prefiro deixar do jeito que está, ou então ir embora das pequenas cidades, né, buscar oportunidades de emprego, até de subemprego, né, e isso não traz o desenvolvimento dele, da sua família, a mudança, a quebra daquele ciclo de pobreza. E o que a gente realmente busca, sabe, Pedro, é justamente quebrar esse ciclo de pobreza e fazer com que nós tenhamos um território de desenvolvimento sustentável, um território de inovação, né, inovação social, de inovação tecnológica. Mas, para isso tudo acontecer, é como você falou, não é uma juventude do futuro, é uma juventude do presente. Então, somos nós que somos responsáveis para fazer essa mudança, né? Somos nós. Então, ter pessoas como você à frente, né, de políticas públicas da juventude como essa, ter Pisada do Sertão, ter tantas outras organizações espalhadas nesse estado que podem fazer isso é realmente ser uma rede intersetorial, onde gestão pública, iniciativa privada, sociedade civil, elas possam estar junto, criando esse tripé, né, de cuidado. Você falou muito bem, da administração é aquela que cuida, né, de cuidar dos nossos. E é o que a gente busca realmente, tá cuidando desses nossos. E pensando nisso, até
é algo muito importante que, há menos de 2 meses que você está à frente, você já está trazendo para o Sertão da Paraíba um dos cursos, que é o Qualifica Juventudes, em parceria com o SEBRAE, e traz justamente nessa linha de empreendedorismo, né, de um mindset empreendedor. Então, assim, como é que você enxerga essa área do empreendedorismo relacionado também à inovação e à juventude? Pensando no estado inteiro, e não só no sertão, mas pensando no estado inteiro. Eu considero o empreendedorismo, principalmente empreendedorismo relacionado, interligado à economia solidária e criativa, como um nicho que precisa ser trabalhado principalmente dentro do recorte de juventude. E é nessa pegada aí que a gente traz para aqui, para Poço, o Qualifica Juventudes, em parceria com o SEBRAE, exatamente nessa toada, em trilhas do empreendedor criativo. Então, o Qualifica Juventudes, quando foi pensado, não foi pensado apenas para ser um curso de qualificação, ele vem acompanhado da porta do Empreender Paraíba, né, o jovem que chega lá com certificado, né, e que apresenta ao Empreender Paraíba aquele certificado de Qualifica Juventude, ele já tem uma linha de crédito pré-aprovada para investir ou abrir o seu empreendimento. Então, é uma pegada bem massa, né, relacionada aí ao empreendedorismo. E aí a gente pretende cada vez mais fortalecer isso em todo o estado, mas não é suficiente. Não é suficiente. Nós temos a consciência que aquele jovem ele precisa de um acompanhamento técnico, né? Tanto pelo empreender, como, por exemplo, por órgãos como o SEBRAE. Sim. Aquele jovem precisa saber o que fazer com aquele recurso que ele está pegando, com aquele conhecimento que ele adquiriu com o Qualifica Juventudes. Então, são preocupações que a gente tem pensado em formas de chegar lá e também apresentar uma ação efetiva do governo da Paraíba. E aí, eu acho o empreendedorismo muito bacana, mas eu também acho que a gente tem que investir na qualificação. Cerca de 1 milhão de vagas estão abertas no mercado de trabalho porque não tem quem ocupe, por falta de qualificação. E quando você vai olhar, a maioria dessas vagas são vagas relacionadas à indústria 4.0, ou seja, mundo digital, tecnologia de informação. Bem a cara da juventude. E onde está essa juventude? Pode estar rodando de Uber ou de iFood. A gente tem uma economia, os últimos 4 anos do Brasil empurraram a juventude brasileira para uma economia uberizada, né, que vai na contramão do que a gente acredita. A gente acredita que a juventude tem que ter trabalho, tem que ter dignidade, tem que ter direitos assegurados. E quando você coloca um jovem que não consegue terminar a universidade porque não está conseguindo manter a família, né, não está conseguindo fazer a feira do mês, e você joga esse jovem para rodar de Uber, para ser entregador do iFood, qual a garantia que você está dando a esse jovem? Nenhuma. Esse jovem pode, por exemplo, sofrer um acidente. Qual a garantia que ele tem? Qual o seguro que ele tem? Qual o auxílio que a empresa vai dar a ele? Não, nenhum. Então, a gente tem que também ter um olhar muito carinhoso, muito efetivo para essa juventude que está jogada na economia uberizada. Tem que trazer ela para o mercado de trabalho, para ser incorporada no mercado de trabalho de forma qualificada, com garantias, com direitos assegurados, com perspectiva de vida, com dignidade. E isso também serve para a juventude que quer empreender, que quer abrir seu negócio, que tem uma câmera sabe tirar uma foto massa e quer abrir um estúdio de fotografia, por exemplo, que tem suas habilidades de salão de beleza, de estética, de maquiagem, e quer lá abrir seu estúdio. Então, a gente tem que ter esse olhar para as mais diversas formas e arranjos econômicos espalhados no estado da Paraíba, espalhados nos 223 municípios, e que a juventude ela tenha acesso a entrar nesses arranjos econômicos com o governo
trabalhando efetivamente para que isso aconteça. Nossa, quando você traz essa realidade, né, que norteia ao público jovem, né, de empreender por necessidade e o formato que vocês trazem, que é empreender pela oportunidade, né? Então, que é algo completamente diferente, porque quando você empreende pela necessidade, você empreende com o que você tem e você não busca uma qualificação e você vai, né, Fica limitado. no achismo. Você tem ali, e se der certo, bem, se não der, levei prejuízo e tal. Mas quando você empreende pela oportunidade, Com identificando assertividade, né? as suas habilidades, identificando o mercado, né? Identificando a cidade que você vai atuar, né? O nicho, se especializando, aí a gente consegue verificar que existem muitos também cases exitosos de jovens empreendedores, né? Jovens que, como você acabou de trazer, que participam de formações, de trilhas formativas como essa e, no final, consegue o êxito, né? E consegue fazer essa geração de renda, não só para a sua família, mas também, principalmente, dentro do território que vive, dentro daquela cidade, e a circulação da economia fica ali, né? Cria-se toda uma cadeia produtiva. Isso é muito interessante, né, Rafa? E importante a gente compartilhar também que um dos problemas que a Pisada do Sertão busca resolver é o combate à pobreza. Pode até parecer muito desafiador, muito ousado, mas é a nossa realidade. É a pobreza que nós buscamos combater. E a pobreza nem sempre será a pobreza econômica. Às vezes, a pobreza que nós encontramos na juventude é a do pensamento mesmo, mesquinho, pequeno, escasso. De você pensar que você só pode conseguir alguma coisa se você for embora, que aqui não tem essa oportunidade de se desenvolver. Cheio de crenças limitantes, né? Muitas crenças limitantes, que são questões culturais também, e que é muito difícil de você mudar questões culturais, essa realidade, mas que é possível mudar. A gente já tem cases de sucesso aqui no nosso trabalho. Porque pode mudar. Porque pode mudar. Então, buscar romper esse ciclo de pobreza vem sendo uma militância, né? A gente tem levantado essa bandeira de quebrar esses ciclos de pobrezas, porque são muitas pobrezas Sim. que nós estamos encontrando, começando por nós mesmos. Então, quando a Pisada do Sertão sai de 2004 de um grupo de dança e hoje chega nessa estrutura, ela rompeu também um ciclo de pobreza. Sim. E todos que estavam e que estão fazendo parte desse percurso também estão rompendo os seus ciclos de pobrezas. E, como Paulo Freire disse, que eu sou professora, né? A educação ela é libertadora. Então, se eu quebrei o meu ciclo de pobreza, eu preciso ser referência para que outros também possam quebrar o seu ciclo de pobreza. Quebrei o ciclo de pobreza da minha família, e depois da minha comunidade, e depois do meu estado, e depois do meu país. E é algo que vai contagiando e não contaminando. Mas, trazendo essa ideia de combater esses ciclos de pobreza, de que forma as políticas públicas estão se articulando para promover essa igualdade de oportunidades desses jovens e quebrar essa desigualdade social que tanto nos maltrata, que tanto dói, não é? E essa desigualdade social, não só econômica, mas também de gênero, mas também de raça, né? Quando a gente fala de desigualdade, de exclusão, de todo esse público, de todas essas pessoas que fazem a juventude e que fazem a sociedade. Quando você fala de pobreza, nós chegamos, né, em janeiro de 2023 com mais de 30 milhões de brasileiros e brasileiras jogados, né, na extrema pobreza. E quando você vai para o índice, para o número de pessoas em estado de insegurança alimentar, é ainda mais alarmante. Insegurança alimentar não necessariamente está passando fome, mas não tem
não tem As a refeições certeza que vai básicas, ter né? as 3 refeições básicas de forma diária. E isso atinge diretamente a vida da juventude. Então, eu acho que é fundamental que quando se fale em pobreza, assim, se fale em geração de oportunidades, se fale em um trabalho de intervenção, um trabalho efetivo do governo em todas as suas esferas para mudar essas realidades, né? Para tirar um jovem lá que está numa região periférica e oferecer condições dele acessar o mercado de trabalho, dele acessar uma escola digna, uma escola que dê condições a ele de estudar, né? De ter uma formação, de conseguir se desenvolver de forma pessoal. E aí onde você trata de pobreza mental, às vezes você se depara com uma situação vivenciada por você, né, de extrema pobreza mesmo, de gente que mora com o esgoto passando na porta de casa, ou de pessoas que moram e não têm acesso a uma escola, a um postinho de saúde, a um hospital de qualidade. E, de fato, é bastante complicado para aquela pessoa ter outra mentalidade. Dizer, não, eu estou aqui, não sei o que é que eu faço, não tenho oportunidade Não consegue ter nem nenhuma. perspectiva, Isso, né? não Não tenho conhece outra oportunidade, realidade. nem perspectiva de me desenvolver. Às vezes a pessoa quer, mas não tem condições, não tem oportunidades. E é para isso que o governo serve. Na verdade, o certo seria que essa pessoa nem vivenciasse essa situação, né? Eu, como disse, faço curso de Direito e lá no Direito, principalmente Direito Constitucional, a gente tem uma coisa chamada do mínimo existencial. O mínimo existencial é alimentação, é moradia, é acesso à saúde, é acesso à educação, né? Acesso a transporte de qualidade. E nós, no Brasil, infelizmente, em 2023, muitos brasileiros e brasileiras não acessam o mínimo existencial. E quando você não acessa o mínimo existencial, fica difícil você ter uma mentalidade diferente. Ora, eu sou brasileiro, eu sou titular de direitos e não tenho o acesso ao básico. Não é luxo. Não é algo mirabolante. Não é você ter um foguete igual a Elon Musk para ir para a Lua, para ir para o espaço. É o mínimo. Saúde, educação, lazer, moradia digna, né? Você morar de forma confortável, não com o rio invadindo sua casa quando tem enchente, não com o esgoto transmitindo doença para sua família e para você, correndo a céu aberto na porta de sua casa, com as 3 refeições diárias, com o dinheirinho de tomar a cerveja e comer a picanha no fim de semana. O brasileiro, infelizmente, muitos não tem isso, não tem o básico. E a gente, sim, do poder público, sociedade civil organizada, a iniciativa privada, que tem que cumprir o seu papel social, sua função social, determinação, é imperativo constitucional que a propriedade privada e a iniciativa privada como um todo cumpra esse papel, essa função, tem que agir para que a população saia desse ciclo de pobreza, saia de situação de extrema vulnerabilidade social, né? Que garanta acesso ao mínimo, garanta acesso ao básico. E aí a gente, enquanto poder público, estamos nessa missão de mapear as dificuldades da juventude em todas as regiões do estado. Costumo dizer que o trabalho da gente tem que ser de cabedeira a cajadeira, né? De um extremo ao outro. Então a gente tem que ter esse conhecimento, tem que saber quais são as aflições da juventude para que a gente efetivamente traga políticas públicas que rompam ciclos. E o ciclo da pobreza, da fome, da miséria é o mais urgente a ser vencido. Deu um silêncio agora, né? Eita, Rafael. Pensando, refletindo aqui e, ao mesmo tempo, trazendo ideias, né? Porque quem trabalha na sociedade civil o tempo todo, a gente está criando tecnologias
Eu costumo dizer que a gente tem, exatamente, a gente acaba sendo uma startup, né? E que cada mês para uma organização social vem um novo, porque você está tendo que superar o que aparece, então você vai ter que utilizar de tecnologias sociais, de ouvir, encontrar as soluções, e o que é mais importante, essas soluções, elas são encontradas com quem vivencia, né? Ela não vem lá de fora. Quem está passando por tudo isso vão trazendo essas soluções. Uma das coisas que a gente acaba trazendo é assim, que soluções existem. Agora, não tem como escalar soluções se não houver também investimento, né? Então, e quando eu falo investimento, não é só investimento financeiro. Investimento financeiro é fundamental. Você só vai conseguir escalar se você tiver investimento financeiro para poder fazer isso acontecer. Mas também é necessário, né, investimento de esforços, de persistência, de pessoas. Né? São recursos que não só financeiros, recursos humanos. Eu acho que os grandes desafios hoje é você também ter pessoas que acreditem, né, nesse processo de evolução, nessas mudanças, nesse pode mudar. Entre pessoas que acreditem nesse pode mudar e que esteja construindo essa mudança. Porque para estar reclamando, para estar apontando que está errado, mas assim, para realmente vestir a camisa e fazer isso acontecer realmente uma mudança, aí realmente são para aqueles que acreditam, né? São aqueles que têm propósito, né? Que têm uma missão a ser cumprida. Isso. É de propósito que nós estamos falando, né? E a gente costuma dizer assim, que Deus nos une por propósitos. Então, sempre que a gente encontra alguém que esteja assumindo qualquer cargo, qualquer função que for, que seja, em qualquer lugar, se ela estiver alinhada ao nosso propósito, a gente consegue dialogar melhor, a gente consegue trocar melhor, a gente consegue fazer mais juntos. Que à medida que você vai trazendo alguns dados da Paraíba, a minha cabeça já vai pensando assim no projeto, na justificativa, no objetivo e nos resultados. Eficiente. Nos resultados que isso já vai trazer. Ela é uma máquina, gente. Já fico pensando já nas propostas que podemos construir juntos. Isso. Porque, inicialmente, a Pisada do Sertão passa a trabalhar em Poço de José de Moura, depois nesse território de algumas cidades vizinhas, aí passamos para o Sertão paraibano, sertão nordestino, e agora a gente percebe o quanto que nós podemos contribuir mais com o desenvolvimento do nosso estado. Isso. Que a gente pode fazer o nosso estado uma Paraíba de destaque no Brasil. Que a gente pode mudar a realidade da Paraíba, sim, nós podemos sim. E para isso é preciso articular pessoas que acreditem, que vistam a camisa com propósito, que esteja no poder público, que esteja na sociedade civil, que sejam as empresas. Espaços de liderança, né? Isso, e a gente precisa oferecer, de fato, esses espaços para que as pessoas possam colocar as suas ideias e que a gente possa formar novos líderes. É importante formar lideranças que estejam nesse propósito, para que juntos a gente possa fazer mais e possa fazer melhor, possa fazer com qualidade, a gente possa escalar melhor, a gente possa ter um impacto muito maior. Então, se a Pisada do Sertão é uma cidade com quase 4.000 habitantes, consegue fazer tudo isso, por que não fazer no sertão? Por que não levar para o estado da Paraíba? Por que não transformar essas ações que são desenvolvidas, que têm resultado em política pública? Por que não a gente investir onde está dando certo? Transbordar o que está dando certo? Porque a gente não está fazendo apenas para Pouso de José de Moura. A gente faz para pessoas, porque são as pessoas que constroem um lugar. E o lugar onde nós estamos é o lugar que precisa ser bem desenvolvido. Eu preciso estar bem no meu lugar. Então, falar das belezas da Paraíba, mas é falar também do desenvolvimento da Paraíba, de como ela desenvolveu, de como ela pode se desenvolver. Porque existem paraibanos que acreditam no seu lugar, na história da Paraíba. E quando nós fizemos a visita, né, a João Pessoa, conhecemos, formamos mais parcerias, né, com o governo, e nós saímos muito provocadas
e discutindo até o que estava escrito na bandeira da Paraíba. Assim, eu nego. Então, eu nego a violência, eu nego a exclusão, eu nego a pobreza, eu nego muito, eu vou continuar negando. Até a gente conseguir o que a gente precisa, não o que a gente quer, mas o que a gente precisa. E a gente precisa levar mais dignidade para as pessoas do nosso lugar. Né? O Nordeste já é tão sofrido, a gente tem uma história tão sofrida, então é possível ressignificar. A gente não vai mudar a história, mas a gente pode ressignificar o que essa história fez de nós. Sim. Que construiu muitas crenças limitantes essa história, de que o Nordeste é o povo batalhador, o povo sofredor. Então, não é sofredor. Até quando a gente vai ter que aceitar que o Nordeste é sofredor? Normalizar Por que o normalizar sofrimento. isso? O sofrimento? Naturaliza. Nada. Então é um fica forte, comum. sim, somos É como se o fortes. sofrimento fosse lhe trazer dignidade. E não traz. Pois E é. não traz. Então, é preciso mudar essa história. Então, nós negamos essa história mal contada. Sim. E a gente pode construir uma nova história. E é hoje. E é agora. Não é a juventude do presente nem a do passado. É a juventude de agora. Que pode mudar essa A história. gente costuma trazer, assim, construir no presente o futuro desejado. Sim. Então, a gente tem que construir nesse presente o futuro que a gente deseja. Então, assim, excelente, Rafa, a sua fala, né? A forma que você traz. E, assim, a gente já está chegando quase no final aqui. Já? Gente, Já? o que é isso? Tão rápido. Que é isso? Nossa! Se você está aqui nos acompanhando, olha, quiser dar continuidade, ó, acompanhe as redes sociais aí da Secretaria da Juventude. Passa aí, Pedro, Instagram da Secretaria, passa aí como é que a gente entra em contato, passa o Pix, passa tudo aí. Passa o Pix da Pisada do Sertão. É o Pix CNPJ. avisado, hein? Passa o Pix da pisada que eu passo aqui. Não, o Instagram é @segel.gov. Segel.gov.pb, tá? A turma do técnica aqui tá passando Sim, pois não. tá passando o bizu aqui. Olha o ponto. Segel.gov.pb é o nosso Instagram, o site, você coloca lá Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer, que é o primeiro que aparece no Google. Enfim, meu Instagram é Pedro M. Matias 13, 2 M's, né? Pedro M. Matias 13. Enfim, vocês acompanham lá os passos que a gente tem tomado e as ideias que a gente tem discutido através das redes sociais. Pode E deixar dicas também nesses... pode deixar dicas, fazer cobrança, fazer elogio, pode ficar à vontade. É um espaço aberto. Gente, e assim, não quero deixar o Pedro ir embora, viu, Rafa? Não quero deixar sem aquela pergunta, né, primordial. A pergunta é assim: Pedro, quais foram os aprendizados, quais são os aprendizados que você está levando na bagagem da Pisada do Sertão? Olha, eu tô saindo aqui encantado. E espero voltar em breve. Eu acho que a pisada do sertão, ela traz, de fato, o rompimento de uma lógica, né? O rompimento de um estigma estabelecido e aplicado principalmente para essa região do sertão da Paraíba. A pisada traz inovação, traz perspectiva, traz qualidade, traz futuro, traz, de fato, intervenção direta na sociedade, mudança de vida, mudança de ciclos, mudança de rumos, geração de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento econômico, desenvolvimento intelectual também, desenvolvimento cognitivo, daqueles que se propõem a vivenciar o que é ofertado pela Pisada do Sertão. E, principalmente, traz também uma forma de aprendizado de que, quando a gente quer, a gente consegue estabelecer mudanças. E a gente faz de um pouco, muito, né? Faz o máximo. Quando a gente quer, a gente consegue, consegue ampliar os horizontes e trazer mudança para a nossa região, trazer desenvolvimento, trazer perspectiva. Então, estou saindo daqui maravilhado. Eu espero que a gente fortaleça ainda mais a parceria, que a gente consiga caminhar juntos
né? Secretaria de Juventude, Governo da Paraíba, a Pisada do Sertão, ampliar aqui os horizontes nessa região e todo o estado e me colocar cada vez mais à disposição de vocês e agradecer, principalmente agradecer pelo que a gente fez aqui hoje, por trazer a juventude para participar do Qualifica, por essa parceria que irá gerar bons frutos para o estado da Paraíba, para o governo, para vocês e para toda a sociedade paraibana, que é o nosso foco principal. Muito obrigada por suas palavras, obrigada por você estar aqui, porque você representa, de fato, a força da juventude, não o fato de que você está secretário, mas é como você se coloca como jovem, as suas ideias, a sua proposta, a sua verdade. Né? Você consegue trazer muito essa verdade. E é isso que nos move, né? Isso nos toca. Quem faz um trabalho como o trabalho da Pisada do Sertão, ela sente, né? Ela sente essas verdades. E dizer que nós estamos e estaremos sempre de portas abertas para você e para quem quiser ser parceiro da Pisada do Sertão, quem veste essa camisa, quem está nesse propósito. Eu quero a camisa também. Quem está no propósito, né, estamos de portas abertas para que a gente possa unir forças e, de fato, poder mudar, né? Fazer a mudança acontecer. Porque nós já provamos que é possível mudar. Pode mudar. Eita, ficou para mim encerrar isso, foi? Ficou. Gente, olha, não, Tá não sei se eu quero parar, encerrar. não. Não sei se eu quero parar, não. Mas, enfim, agradecemos a todos vocês que nos acompanham até aqui, né? Então, siga aí a Pisada nas redes sociais, o Pedro Matias também, a Secretaria da Juventude, a Rafaela, eu, Ana Neire, enfim, os meninos que estão aí atrás dos bastidores. Enfim, a gente encerra mais um Pode Mudar e agradecendo mais uma vez a você, Pedro, pela participação, a toda a sua equipe, o acolhimento que nós tivemos lá em João Pessoa, né? Como também da mesma forma que as portas da Pisada do Sertão, do Poço de José de Moura, do Sertão da Paraíba, estão abertas para vocês, para seu time, e quero dizer para vocês que essa parceria que está apenas iniciando, né? Nesse início, você está trazendo assim que está com menos de 2 meses e estando à frente da secretaria. E nesse menos de 2 meses você já está aqui conosco. Então, assim, tudo faz parte de um propósito, de algo maior, algo melhor que está por vir para esse estado inteiro. Porque juntos a gente pode fazer muito mais. Sim, eu agradeço a experiência sensacional que estou tendo aqui e quero pedir licença para encerrar, né, deixando um trecho, né, de um escritor que eu gosto bastante, que é Guimarães Rosa, que ele diz que o que a vida quer da gente é coragem. E quando a gente tem coragem, quando a gente bota a cara para cima, para frente mesmo, a gente consegue mudar ciclos, a gente consegue mudar realidades. Somos corajosos, então. Vamos em frente. Pode mudar, né? Pode mudar. Pode mudar. Gente, um abraço a todos. Até o próximo Pode Mudar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.